O quebrantamento, a maneira de Deus operar. Passemos agora a considerar como o quebrantamento do homem exterior afetará nosso modo de ler a Bíblia, nosso modo de ser ministros da sua palavra, e nossa pregação do Evangelho. 1. Lendo a Bíblia, está além de dúvida que o que somos, determina o proveito que tiramos da Bíblia. Quão frequentemente o homem, na sua soberba, depende da sua mente não renovada e confusa para ler a Bíblia. O fruto é nada senão seu próprio pensamento. Não toca o espírito das Sagradas Escrituras. Se esperamos encontrar o Senhor na sua palavra, nossos pensamentos devem primeiramente ser quebrantados por Deus. Talvez tenhamos autoconceito da nossa habilidade, mas para Deus é um grande obstáculo. Nunca pode levar-nos para o pensamento de Deus. Há, pelo menos, duas exigências básicas para ler a Bíblia. Primeiramente, nosso pensamento deve entrar no pensamento da Bíblia, e, em segundo lugar, nosso espírito deve entrar no espírito da Bíblia. Você deve pensar como o escritor, seja Paulo, Pedro ou João, estava pensando quando escrevia a palavra de Deus. Seu pensamento deve começar onde o pensamento dele começa, e desenvolver como o dele se desenvolve. Você deve ter a capacidade de raciocinar como ele raciocina e de exortar como ele exorta. Em outras palavras, seu pensamento deve ser engrenado com o pensamento dele. Isto permitirá ao Espírito que lhe dê o significado exato das Escrituras. Pense numa pessoa que vem à Bíblia com sua mente já fixa. Lê a Bíblia para obter apoio para suas doutrinas preconcebidas. Que tragédia! Uma pessoa experiente, depois de escutar alguém assim falar durante 5 ou 10 minutos, pode discernir se quem fala está usando a Bíblia para suas próprias finalidades, ou se seu pensamento entrou no pensamento da Bíblia. Há uma diferença de âmbitos aqui. Uma pessoa pode levantar-se e dar uma mensagem agradável que parece ser bíblica, mas, na realidade, seu pensamento é contraditório ao pensamento da Bíblia. Ou podemos escutar alguém pregar, cujo pensamento expressa o pensamento da Bíblia e, portanto, é harmonioso e unido com ela. Embora esta condição deva ser a norma, nem todos chegam a ela. Para unir nosso pensamento com o pensamento da Bíblia, é necessário que nosso homem exterior seja quebrantado. Não pense que nossa leitura bíblica é fraca por causa de falta de instrução. O defeito está muito mais em nós, porque nossos pensamentos não foram subjugados por Deus. Ser quebrantado desta maneira é cessar das nossas próprias atividades e do nosso pensamento subjetivo, e paulatinamente começar a tocar a mente do Senhor e seguir a tendência do pensamento da Bíblia. Não é antes de ser quebrantado o homem exterior que podemos entrar no pensamento da palavra de Deus. Ora, embora isto seja importante, ainda nos falta mencionar o assunto primário. A Bíblia é mais do que palavras, ideias e pensamentos. O aspecto mais destacado da Bíblia é que o Espírito de Deus é liberado através deste livro. Quando um escritor, seja Pedro, João, Mateus ou Marcos, é inspirado pelo Espírito Santo, sua mente renovada segue o pensamento inspirado e seu espírito é liberado juntamente com o Espírito Santo. O mundo não pode entender que há um espírito na palavra de Deus, e que aquele espírito pode ser liberado exatamente como é manifestado no ministério profético. Hoje, se você estiver escutando uma mensagem profética, reconhecerá que está presente algo misterioso, além das palavras e dos pensamentos. Você pode sentir isto claramente, e podemos muito bem chamá-lo o Espírito na palavra de Deus. Não há somente pensamentos na Bíblia, o próprio Espírito se manifesta através dela. Assim, é somente quando seu espírito pode sair e tocar o Espírito da Bíblia, que você pode entender o que a Bíblia está dizendo. Ilustrando, pensemos num menino mau que deliberadamente quebra a janela de um vizinho. O vizinho sai e lhe faz fortíssimas censuras. Quando a mãe do menino fica sabendo da travessura, ela também repreende severamente. Mas, de alguma maneira, há uma diferença de espírito entre as duas repreensões. A primeira é mal-humorada, feita com um espírito zangado, a outra expressa o amor, a esperança, e o treinamento. Este é apenas um exemplo simples. O Espírito que inspira a composição das Escrituras, o Espírito Eterno, sempre presente na Bíblia. Se nosso homem exterior foi quebrantado, nosso espírito é liberado e pode tocar aquele Espírito que inspira as Escrituras. De outra forma, a Bíblia permanecerá como um livro morto em nossas mãos.
2. O ministério da palavra. Deus deseja que entendamos a sua palavra, pois este é o ponto de partida do serviço espiritual. Está igualmente solícito para colocar sua palavra como mensagem dinâmica em nosso espírito de modo que possamos usá-la para ministrar à igreja. Em Atos 6:4 lemos, e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ministério significa servir. Assim, o ministério da palavra significa servir as pessoas com a palavra de Deus. No ministério, qual é a dificuldade que nos leva a deixar de liberar a palavra dentro de nós? Frequentemente, alguém pode sentir-se muito preocupado com uma palavra que, segundo sente, deve comunicar aos irmãos. Mesmo assim, enquanto se levanta para falar frase após frase, a preocupação interna permanece tão pesada como sempre. Mesmo depois de passar uma hora, não há senso de alívio, e, finalmente, sai carregando o mesmo fardo de uma mensagem que não foi entregue. Por quê? É porque seu homem exterior não foi quebrantado. Ao invés de serem úteis, as faculdades da alma tornam-se um obstáculo para o homem interior. Uma vez, porém, que o homem exterior for quebrantado, a expressão já não é problema. Então, a pessoa pode pensar em palavras apropriadas para expressar seu sentimento no íntimo. Através da liberação, o fardo interno é aliviado. Esta é a maneira de ministrar a palavra de Deus à igreja. Repetimos, então, o homem exterior é o maior empecilho ao ministério da palavra de Deus. Muitos têm a noção errônea de que são as pessoas habilidosas que melhor podem ser usadas. Como isto é errado? Não importa quão habilidoso você seja, o exterior nunca poderá substituir o homem interior. Somente depois de o homem exterior ter sido quebrantado é que o interior pode achar pensamento adequado e palavras apropriadas. A casca do homem exterior deve ser esmagada por Deus. Quanto mais é despedaçada, tanto mais a vida no espírito é liberada. Enquanto esta casca permanecer intacta, a mensagem que pesa no espírito não pode ser liberada, nem a vida e o poder de Deus podem fluir de você para a igreja. É principalmente através do ministério da palavra de Deus que sua vida e seu poder são fornecidos. A não ser que você tenha seu homem interior liberado, as pessoas podem ouvir sua voz, não podem tocar a vida. Você pode ter uma palavra para dar, mas outras pessoas deixam de recebê-la, você não tem meios de expressão. A dificuldade é que a vida que há dentro deixa de fluir. Há uma palavra de Deus atuante por dentro, mas não pode ser manifestada por causa do obstáculo do lado de fora. Deus não tem um livre caminho através de você. 3. Pregando o Evangelho. Há um conceito geral, falso, de que as pessoas creem no Evangelho porque, ou foram mentalmente convictas da exatidão doutrinária, ou emocionalmente comovidas pelo seu apelo. Na realidade, os que correspondem ao Evangelho por qualquer destas duas razões não permanecem nele. O intelecto e a emoção precisam ser alcançados, mas estes sozinhos são insuficientes. A mente pode encontrar-se com a mente, e a emoção pode alcançar a emoção, mas a salvação sonda mais profundamente. O espírito deve tocar o espírito. Somente quando o espírito do pregador floresce e brilha é que os pecadores caem e se rendem a Deus. Este é o espírito apropriado e necessário para a pregação do Evangelho. Certo mineiro grandemente usado por Deus escreveu um livro chamado Seen and Heard, Visto e Ouvido, em que relata suas experiências ao pregar o Evangelho. Fomos profundamente comovidos ao ler este livro. Embora fosse um irmão simples, sem alto grau de cultura nem com dons especiais, ofereceu-se inteiramente ao Senhor e foi poderosamente usado por Ele. Uma coisa o caracterizava: era um homem quebrantado, seu espírito era puro. Quando estava numa reunião, ouvindo um pregador, sentiu uma preocupação tão grande pelas almas que pediu ao pregador permissão para falar. Subiu ao púlpito, mas não vinham as palavras. Seu homem interior ardia tanto com uma paixão pelas almas que suas lágrimas jorravam. Finalmente, conseguiu pronunciar apenas umas poucas sentenças pouco compreensíveis. Mesmo assim, o Espírito Santo encheu aquele lugar de reunião, as pessoas ficaram convictas dos seus pecados e da sua condição de perdidas. Aqui havia um jovem que era quebrantado, tinha poucas palavras, mas quando seu espírito fluía, as pessoas eram poderosamente tocadas. Ao ler sua autobiografia, reconhecemos que ele era alguém cujo espírito era totalmente liberto.
Era um instrumento para salvar a muitos durante sua vida. Este é o modo certo de pregar o Evangelho. Sempre que você vê alguém que não é salvo, sente que deve dar-lhe o Evangelho, você deve permitir que seu espírito seja liberado. Pregar o Evangelho é puramente uma questão de ter o homem exterior quebrantado de modo que o homem interior possa fluir e tocar outros. Quando seu espírito toca o espírito de outra pessoa, o Espírito de Deus vivifica aquele espírito que está em trevas de modo que aquela pessoa possa ser maravilhosamente salva. Se, porém, seu espírito estiver amarrado pelo homem exterior, Deus não tem via de saída através de você, e o Evangelho fica bloqueado. É por isso que focalizamos tanta atenção em lidar com o homem exterior. Se nos falta este tratamento, não temos poder para ganhar almas, embora tenhamos todas as doutrinas de cor. A salvação vem quando nosso espírito toca o espírito de outra pessoa. Então, aquela alma não pode deixar de prostrar-se aos pés de Deus. Ó amados, quando nosso espírito é verdadeiramente liberado, as almas certamente serão salvas. Uma vez que as pessoas são salvas, Deus não quer que elas esperem para lidar com seus pecados, que esperem mais anos para se consagrarem, e que esperem ainda mais tempo para responderem à chamada de realmente seguirem ao Senhor. Tão logo que as pessoas creem, devem imediatamente voltarem-se dos seus pecados, consagrarem-se totalmente ao Senhor, e romperem o poder das coisas deste mundo. Sua história deve ser como aquelas que são registradas nos Evangelhos e em Atos. Para o Evangelho ter seu efeito mais completo no homem, o Senhor precisa ter um caminho nas vidas dos mensageiros do Evangelho. Nestes anos temos ficado totalmente convictos de que o Senhor está trabalhando para a recuperação. O Evangelho da graça e o Evangelho do reino devem ser juntados. Nos Evangelhos, os dois nunca são separados. Somente em anos posteriores é que parece que aqueles que ouviram o Evangelho da graça sabem pouco ou nada do Evangelho do reino. Deste modo, os dois foram separados. Mas já é tempo para eles serem unidos, de modo que as pessoas sejam completamente salvas, deixando tudo e se consagrando totalmente ao Senhor. Curvemos nossa cabeça diante do Senhor e reconheçamos que o Evangelho deve ser completamente pregado, e seus mensageiros totalmente tratados. Para o Evangelho entrar nos homens, devemos permitir que Deus seja manifestado em nós. Assim como a pregação eficaz do Evangelho requer mais poder, assim também os mensageiros do Evangelho devem pagar um preço mais alto. Devemos colocar tudo sobre o altar. Oremos assim: Senhor, coloco o meu tudo sobre o altar. Ache um caminho através de mim a fim de que também a igreja ache um caminho em mim. Eu não gostaria de ser aquele que bloqueia a ti que bloqueia a igreja. O Senhor Jesus nunca restringiu Deus de qualquer maneira. Durante quase 2000 anos Deus tem trabalhado na igreja, visando o dia em que a igreja já não o restringirá. Assim como Cristo manifesta plenamente a Deus, assim também será com a igreja. Passo a passo, Deus está instruindo seus filhos e tratando com eles, uma vez após outra sentimos sua mão sobre nós. Assim será até aquele dia em que a igreja fique sendo realmente a plena manifestação de Deus. Hoje, voltemo-nos para o Senhor e confessemos: Senhor, estamos envergonhados. Atrasamos a tua obra, fomos um empecilho na tua vida, bloqueamos a propagação do Evangelho, e limitamos o teu poder. Individualmente em nosso coração, dediquemo-nos a ele novamente, dizendo: Senhor, põe o meu tudo sobre o altar, a fim de que tu tenhas um caminho através de mim. Se esperamos que a eficácia do Evangelho seja plenamente recuperada, a consagração deve ser total. Devemos consagrar-nos a Deus assim como na igreja primitiva. Que Deus tenha uma via de saída através de nós. Extraído do livro A Liberação do Espírito. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. Vatmanei.